Olá, luz divina! Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023 e ela, a incansável Marta, pelo médium Marcel, vem nos trazer uma reflexão a respeito da adolescência, da juventude, da mocidade, nesse intercâmbio com aqueles mais velhos, como fica uma sociedade em que não se investe na educação dos moços e aí teremos uma sociedade que vai desrespeitar aqueles que envelhecem, sem fazer a troca do que deveria ser saudável entre essas duas gerações que são as pontas da evolução dentro da vida física. Ela vai dizer assim: em uma leitura dos tempos modernos, não será difícil localizar a atual mocidade ou juventude reclamando orientação e diretriz segura para os próprios passos em direção ao porvir. Onde a infância e a adolescência foram abandonadas, a sociedade periclitou e mergulhou no vazio, permitindo os desvios de caráter, a devassidão dos costumes e o amolecimento das fibras morais, geradores de condutas mórbidas e vícios que entibiaram o vigor da árvore juvenil. Em alguns círculos de análise do atual comportamento social, estudiosos do assunto palpitante constatam que a atual geração em muito difere de outras eras, onde a família parecia menos exposta aos disparates da mídia devoradora, aos comportamentos sexuais aberrantes, aos vícios de toda a ordem, fazendo insinuar nos moços e moças a perda do vigor e do respeito pelos valores que devem honrar uma sociedade, garantindo sementes saudáveis para o porvir. Quando a atual geração mergulhar no crepúsculo da idade e não mais puder arrastar consigo o peso das atribuições que lhe cabem no contexto da convivência comum, estes serão paulatinamente substituídos pelos maduros de então, se valerão dos exemplos deixados para impulsionar a sociedade em que estarão vivendo. Somente boas sementes poderão gerar árvores sadias, fecundas e produtivas. Sem boa semeadura, nunca se alcançará a farta colheita. Aprendendo com os mais velhos, a atual leva de jovens vem acumulando como acervo de exemplos atitudes que em muitas circunstâncias deixam a desejar, afastando de vez a ideia de que a sociedade moderna está perdida, sem rumo e sem direção. Observe-se o comportamento de muitos idosos e não será difícil perceber a leviandade e o descompromisso, a insensatez e as aberrações, quase sempre revelando um espírito imaturo, não obstante a longeva existência orgânica. Em muitos corpos maduros jazem almas infantis e em alguns jovens repousa um espírito velho, detentor de larga bagagem de maturidade e entendimento. Imprescindível que haja intercâmbio moral e intelectual entre as diferentes gerações, permutando o refino das vivências e dos comportamentos, o que vai filtrando das antigas e novas gerações os vícios abomináveis, as condutas esdrúxulas, a ânsia por prazeres sensoriais até a exaustão dos sentidos, como se as bíblicas Sodoma e Gomorra houvessem por se instalar novamente nos tempos atuais. Uma educação de conduta e uma formação de valores não surge por acaso nem se alcança por osmose. Se constrói na intimidade das famílias, se espraia na convivência comunitária e se dilata nas experiências do cotidiano, onde cada um oferta as claridades que recebeu na educação doméstica. Pais são os primeiros educadores do ser que a paternidade divina lhes confiou em caráter transitório. A parentela se faz a importante sala de aula onde o menino e a menina adquirem a noção exata da cidadania. Nos templos religiosos, o profitente dessa ou daquela confissão de fé e crença permuta valores com outros indivíduos, revelando quem se é e amealhando valores com que constrói a própria identidade social. O ambiente de trabalho costuma revelar quem está maduro ou imaturo para trabalhar em equipe. E quando, da formação de uma nova família, a moça ou o rapaz revelará ao eleito ou eleita seus predicados morais, frutos abençoados ou intragáveis, com os quais nutrirá a prole que pretende lançar no mundo. Muito se fala em tornar as leis mais severas, com elas buscando reprimir o atual estágio de podridão moral e comportamental que toma conta da sociedade em Três Vario. A violência praticada por jovens
nem sempre encontrando por parte das autoridades legais o tratamento devido, seja por causa da leniência legal, seja por causa de uma sociedade que parece hebetada, incapaz de deter a onda avassaladora de horror e despautério que assalta a atual geração. De onde se deveriam aguardar bons exemplos, sobejam condutas equivocadas. De tutores e responsáveis diretos por crianças e adolescentes avultam procedimentos indignos, contaminando o atual cenário, já fragilizado, de maior soma de incertezas quanto aos rumos que a presente geração está tomando. No dizer de um nobre educador, a criança e o jovem reclamam direção no bem. Evangelizar não significa tão só ministrar lições teóricas em catequese formadora de papagaios repetidores de chavões religiosos, qual se o ensino fosse ferramenta de natureza ideológica para a produção em massa de indivíduos incapazes de pensar por si mesmos. Fundamental, lecionar a libertação do ser das amarras da ignorância. Mostrar claramente que o amanhã será inevitavelmente o resultado do hoje, como o agora é reflexo do ontem. Uma sociedade livre não é aquela em que os indesejáveis estão cerrados entre presídios de segurança máxima. É aquela onde os indivíduos se respeitam, se estimam e cumprem deveres antes de exigirem direitos. Quando houver o matrimônio das leis humanas com os códigos divinos, especialmente aqueles que foram apresentados por Jesus no Sermão da Montanha, teremos no atual cenário do mundo uma intensa e fecunda revolução de valores, qualificando jovens e crianças para a nova era, assinalada por rompimento de grilhões, liberdade com responsabilidade, curiosidade construtiva e profundo engajamento no meio ambiente e nas questões de natureza ético-comportamental, pavimentando uma rota segura para a terra regenerada, onde a felicidade e a esperança sejam as bases de uma sociedade feliz e saudável, conduzindo crianças e jovens nas trilhas da plenitude. Só uma ferramenta poderá fazer essa revolução: educação. Busquemos implementar esse sonho desde hoje. Essa é a mensagem. Vamos em frente, porque amanhã tem mais. Até breve.